de um dos maiores problemas que eu vejo, queria ver se você vê isso também na clínica, tem muita experiência com isso, né? Um dos maiores problemas que eu vejo as pessoas tendo em relação a comportamento alimentar, especialmente aquelas pessoas que estão procurando mudar o comportamento alimentar, muitas vezes para ganhar peso ou para perder peso. Um dos maiores desafios que eu vejo as pessoas enfrentando ano após ano é a dificuldade que elas têm de continuar uma reeducação alimentar, continuar uma dieta. Vamos colocar assim de uma forma mais popular, depois a gente pode tentar desmistificar essa nomenclatura e tudo mais. O que eu vejo acontecendo? As pessoas parece que têm facilidade em iniciar. Então, especialmente quando vira o ano, é aquela sensação de coisa nova, e agora eu vou conseguir, e agora eu tô seguindo essa pessoa aqui, e eu acredito nela, e a pessoa começa. E um grande problema que muita gente enfrenta é não conseguir continuar a dieta. E eventualmente a pessoa tropeça, aí desanda, e aí sente que não consegue, e o negócio vira bola de neve. Aquilo acho que acaba até retroalimentando a crença dela de que ela não consegue, e isso vai dificultando o processo. Você vê esse tipo de problema na clínica? Isso é muito comum? Que tipo de problema você vê mais nesse cenário, né? Sim. É bem comum essa questão de não saber manter a perda de peso ou o resultado alcançado. Então, a gente vê nos tratamentos nutricionais essa não abordagem de como, de fato, manter o processo, né? Sim. Então, isso... existe uma busca muito grande para alcançar o resultado, mas a manutenção, ela não é treinada. E ela precisa ser treinada. Em todo o tratamento nutricional, a gente precisa dar subsídios para o paciente conseguir manter aquele resultado alcançado, seja o peso perdido ou a massa muscular conquistada. E isso envolve um processo de aprendizagem. Sim. Então, a gente está falando de dieta. Dieta, acho que é importante já colocar aqui a definição, né? Dieta é um modo de se alimentar. Sim. Né? E uma dieta, ela pode ser uma dieta que favoreça o ganho de peso. É uma dieta. Então, ela não necessariamente dieta significa restrição, mas a gente acaba popularizando, a gente vê essa popularização de dieta. Dieta é algo ruim, restritivo, né? Mas a dieta é um modo de se alimentar. Então, quando a gente propõe uma dieta de... Vamos supor um paciente que queira reduzir o peso. Quando a gente propõe uma dieta assim, a gente precisa, durante a caminhada para o emagrecimento, para a perda de peso, a gente já vai trabalhando habilidades que vão ajudar a sustentar o resultado. E isso envolve um processo de aprendizagem, né? Então, a gente precisa trabalhar essas habilidades durante esse processo inicial para que o resultado seja duradouro. Porque é muito triste quando um tratamento não é eficaz, Andrei, que a pessoa se sente fracassada, incapaz, culpada. E aí, para essa parte de regulação emocional, que a gente vai falar um pouco mais também, mas é como se... alguns alimentos até fossem mais poderosos do que a pessoa. Sim. Então, né, trabalhar essa autoeficácia durante o processo da perda de peso e saber lidar com os desafios é a sacada que muitas vezes não é investido tempo e atenção no tratamento nutricional. Sim. Então, ali que a gente entra de fato, e o nosso modelo de atendimento, quando a gente propõe, ele é longo, ele é prolongado. Longo. Então, tem pacientes que duram 1 ano no tratamento, às vezes mais, porque a gente está lidando com desafios ainda que muitas vezes são não mensuráveis. Eu não consigo prever os desafios da manutenção. Sim. Mas não é uma coisa... Por exemplo, quando a gente vai aprender uma modalidade, né, que a gente estava comentando, vou aprender francês. Sim. Eu não vou fazer hoje uma aula de francês. Aí o professor diz para mim assim, volta daqui a 1 mês, já sabendo falar francês. E não dá. Quando a gente pensa em aprender a fazer a dieta com o objetivo, né, que se tem, eu preciso aprender. E todo aprendizado, tu sabes muito bem, tem muitas coisas no meio do caminho. Muitos fatores, né? Muita coisa que influencia. Então, parece... É muito comum... no atendimento clínico, né? E falo isso pela minha experiência mais, até porque eu não atuo nessa área, né? As pessoas terem um certo foco excessivo no resultado e elas focam relativamente pouco no processo que vai levar até o resultado, que essencialmente envolve mudança de comportamento, né? A gente está falando de mudar comportamento e não tem como você não passar, como você falou, por um processo de aprendizado. O cérebro, seria o cérebro aprender, olha, me alimentar dessa maneira aqui, eu tô sentindo que tô melhor, tô sentindo que meu sono melhorou, tô sentindo que meu humor melhorou e tem que ter
essas sacadas que o cérebro tem para ele começar a consolidar esse comportamento novo, né? É uma reestruturação cognitiva, né? Então, reestruturação cognitiva precisa sim dessa motivação inicial. Então, os resultados da perda de peso inicial, eles são importantes para... estou no caminho certo, né, está sendo validado esse meu esforço, mas a gente precisa continuar, né, nesse processo. Então, é algo que... O processo inicial do aprendizado justamente envolve essa motivação inicial. Envolve essa motivação inicial e os resultados, por exemplo, a pessoa vai perdendo 1 quilo, 2 quilos, isso vai reforçando a manutenção dela nesse processo. Então, é essencial nessa reestruturação cognitiva saber lidar com as coisas que não dão tão certo. E reestruturação cognitiva não é em 1 semana, não é em 1 mês. É um processo complexo, né? Que envolve vários fatores. Quando a gente pensa em reestruturação cognitiva, a gente precisa ter noção do ambiente que a pessoa está inserida, dos hábitos já pré-existentes, dos hábitos que ela quer começar a implementar, dos hábitos que ela quer fazer uma disrupção. Então, são vários elementos que precisam ser trabalhados para que consolide esse aprendizado de fato. Sim, vamos pensar, Bruna, assim, tentando ser um pouco mais didático para o pessoal ouvir, vamos pensar no que seria o curso cronológico desse processo, assim. Vamos começar pensando aqui na pessoa. Eu acho que talvez é seguro dizer que o mais comum é as pessoas quererem fazer dieta para mudança do peso. Né, de um modo geral, a maioria das vezes, pelo menos que me relatam, especialmente para perda de peso, considerando a epidemia de sobrepeso e obesidade que a gente tem observado a nível mundial, qual que seria o primeiro passo, assim? Existe uma forma mais eficaz da pessoa começar o processo? Então, inicialmente a gente precisa, de fato, perceber se a pessoa está no momento certo. Isso envolve se ela está pronta para mudar. Porque a gente vê muitas pessoas querendo algo, mas não estando prontas para mudar. E como envolve um processo de aprendizado, a gente precisa focar tempo, focar atenção. Então, esse foco atencional, ele precisa ser dedicado a essa nova habilidade. A esse novo hábito, né? Esses novos hábitos, porque não é um só. Então, precisa ter uma autopercepção de que, ok, é o meu momento para isso, eu estou realmente pronta para me dedicar, porque às vezes eu falo, tem pessoas que, né, tem tantas outras coisas importantes acontecendo e também querem, então é muito provável que aquilo não vá render bons resultados. Entendi. Então, é como se a pessoa tivesse interesse, fazendo analogia, em aprender uma outra língua. Eu quero aprender francês. Você tem que primeiro, você tem uma estrutura financeira e de recursos de um modo geral para isso, você vai ter que dedicar tem que se organizar X horas por semana para sentar, para estudar, para ver, porque senão você não vai conseguir passar pelo processo. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Porque daí, estando pronto para agir, já é um passo essencial para talvez dar certo. E aí a gente precisa de motivação, de fato. Qual que é a vantagem de eu gastar minha energia nisso e não em outra coisa? Então, a gente trabalha sempre inicialmente o que a gente chama de lista de vantagens. Quais são as minhas vantagens de me dedicar a esse processo de emagrecimento ou de aumento de massa? E aí a pessoa, ela vai elencando e cada um tem os seus motivos. Sim. E as vantagens são as mais variadas possíveis. Pode ter, sim, questões estéticas que vão impulsionar a dedicação, mas não só, né? Então, é importante que a gente trabalhe com o paciente por que de fato ele vai conseguir ou vai tentar dizer um não quando, né, tiver aquele alimento que ele gosta tanto e ele quer repetir. Então, ele tem que ter uma motivação muito que seja sustentada. Muito consolidada. Muito consolidada, algo claro, né? Muito claro. Né? Uma intenção muito clara também do que ele imagina, porque ele está a caminho daquilo. Então, para ele caminhar nesse processo, ele vai ter que flexibilizar em alguns momentos, ele vai ter que dizer não em alguns momentos, ele vai ter que inibir alguns impulsos em alguns momentos. Então, tem que ser uma motivação tão forte que ele consiga, de fato, entender a importância dessa dedicação. Porque senão, Andrei, qualquer desafio... não vai ter energia para ser superado. Né? E sucumbe muito fácil quando a gente não tem uma motivação forte. Né? Então, esse é um dos primeiros passos. Outra coisa, a gente precisa trabalhar fisicamente aquele organismo. Então, a questão do sono.
a questão do sono é o que vai dar uma sustentação até num equilíbrio físico, homeostático, para eu conseguir que meu corpo esteja mais pronto para isso. Então, não adianta no início eu falar coma quando está com fome e pare de comer quando está saciado. O corpo, ele tá desequilibrado naquele momento. As percepções, as sensações, né? Enfim, tudo tá meio que bagunçado. Então,